Oi, amados, estou mais uma vez aqui para deixar uma palavra da parte do Senhor para a tua vida. Um bom dia, uma boa manhã, uma boa noite. Não sei que horário que você vai estar vendo esse vídeo, mas o que importa é que você está vendo e que você vai escutar uma palavra da parte do Senhor para edificar a tua vida, para te dar ânimo, né? Pode ser que você esteja hoje num dia não muito bom, ou que esteja bom, vai ficar melhor ainda. E o Senhor, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o dono do universo, que fez tudo que tem na terra e de tudo que nela há, vai te agradecer, vai te levantar, né? Vai derramar um bálsamo sobre a sua vida, amém? E hoje nós vamos ler aqui um versículo que se encontra em Gênesis 16:8, que fala assim: E disse Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicareis sobremaneira a tua semente, e não serás contada, por numerosas que seja. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o teu nome de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Que bênção, nosso Senhor vê a nossa aflição, né, irmãos? Então aqui fala sobre a vida de Agar, né, que era serva de Sarai, que ela colocou para poder dormir com Abraão, para ter um filho com Abraão, né? Que Sara não podia ter filhos, era estéril, né? Deus quis que a madre dela fosse fechada até o momento que ele escolheu abrir. E eu creio que Agar, ela se sentiu muito humilhada, né, por Sarai, depois que ela engravidou, né, ficou aquela contenda dentro do lar delas, né, uma grávida e outra que não podia ter filhos. Eu até imagino como que poderia ser, né, ali a esposa mesmo de Abraão com a serva, e a Agar não aguentou, né, a humilhação e tudo que ela estava passando, e ela resolveu fugir, né? Foi embora pelo deserto com os filhos na barriga. E o anjo do Senhor se encontrou com ela, né? E falou, né? Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Serva de Sarai, que ela ainda era serva de Sarai. E para onde que ela ia e para onde vai? E ela disse que estava fugindo da sua serva. E o anjo do Senhor disse: Volta para onde você está, se humilha debaixo da sua serva. Por quê, irmãos? Porque tudo é no tempo determinado de Deus, tudo na hora do Senhor. Às vezes a gente quer fugir dos problemas, às vezes a gente quer se enfiar no deserto, no lugar e desaparecer daquilo que está acontecendo. Mas tudo é diante do tempo do Senhor, não é no nosso tempo, né? E você viu que ali o anjo do Senhor falou com ela. Naquele tempo não tinha com o profeta, né, que era Jesus Cristo, que veio sobre a terra para poder deixar a sua palavra, o seu evangelho, os seus milagres, não. Então aquele que tinha esse privilégio de ser ouvido, né, de aparecer um anjo ou a voz do Senhor, era um privilégio ouvir, né? Então Agar obedeceu a voz daquele anjo e voltou para a mão da sua serva, né? E ela ali se humilhou e passou-se o tempo e ela ganhou, né? Ismael, que o anjo do Senhor falou para ela colocar o nome de Ismael. E ela colocou o nome de Ismael, e conforme foi o tempo passando, o menino foi crescendo. E mais ou menos com a idade de 13 para 14 anos foi que Deus realmente falou, né? Que aqui fala aqui, irmãos, quer ver? Mais para frente no versículo 21:12. Porém, Deus disse a Abraão: Não te aparece do mal aos teus olhos acerca do moço e acerca de tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamado tua semente. Mas também o filho dessa serva farei uma nação por conta tua semente. Então levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou pão e um odre e água e deu a Agar, pondo-lhe sobre o seu ombro, e também lhe deu um menino e despediu. Então, no tempo certo, né, irmão, ela quis fugir, né, com o menino ainda no ventre ali, e fugir pelo deserto. Certamente, talvez ela não sobreviveria, ela e o menino não sobreviveria. Então, aqui a gente vê que Ismael também é uma promessa do Senhor, mesmo que foi uma criança antecipada, né, que Sarai, que depois se chamou Sara,
quis antecipar algo, né? Porque às vezes a gente quer antecipar os milagres, as coisas que o Senhor vem colocar sobre as nossas vidas, né? Mas tudo é no tempo determinado dele. Sempre sai algo errado ou controverso quando a gente quer mudar os planos do Senhor, né? E aqui foi assim, como o menino Ismael não tinha culpa de nada que aconteceu entre elas ou o que elas quis fazer, Deus derramou também a promessa da bênção de Abraão sobre a vida de Ismael, que Ismael também ia ser abençoado, também ia ter uma nação. Aí depois da idade, mais ou menos com a idade de 13 anos que Ismael foi embora dali. Então ele também não era tão criança, tão menino, né? E já, a Sara já tinha tido Isaac nessa época, né? Aí foi por isso que isso aconteceu, por causa que a palavra mesmo diz, né? Que Ismael teve a nação de Arábia e Isaac teve a nação judaica. Então isso teve que acontecer porque ia de ter tipo duas nações diferentes, mas que um adorasse o mesmo Deus, né? Não é deixar de adorar o mesmo Senhor. E por isso que eles teve que ter essa separação. Mas Deus não deixou de abençoar tanto um como o outro, irmãos. Então, para você ver que Deus, você pode estar no deserto, aonde for que Ele está contigo. Tanto que quando da primeira vez que ela foi grávida sem nada nas mãos. E dessa vez ela está indo com um odre e com um pão. Mas só que chega até um certo caminho ali no deserto, que o pão e a água acabam. E ela se sente muito mal, sem poder saber o que fazer, né? Desamparada. E ela coloca ali o seu filho debaixo daquele mosqueiro ali, debaixo daquela planta. E ela pega e fala: vou deixar meu filho aqui debaixo dessa plantação e vou virar e vou chorar e vou para poder não ver o meu filho morrer, né? Porque ela tinha certeza que ele iria morrer naquele deserto, sem água, sem nada, sem direção, sem um teto, sem saber para onde ir, né, irmãos? E ela chorou, mas só que na palavra do Senhor diz: e ouviu Deus a voz do menino, e Abraão, o anjo de Deus, a Agar, e desceu do céu e disse: Letém, Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz e desceu neste lugar. Para você ver, né? Ela virou e chorou para não ver seu filho morrer. Mas Deus ouviu a voz de quem? Deus ouviu a voz do rapaz. Às vezes, muitas vezes a gente está no deserto, passando por uma dificuldade, e a gente só senta no canto e chora, e chora, e chora, irmãos. E às vezes o choro não quer dizer que a gente vai passar pelaquela prova daquela maneira, né? Que Deus vai estar ouvindo nós pelo choro. Eu creio que tem muitas situações, como aconteceu com Ana, que ela chorava e Deus, só pelas lágrimas dela, Deus já sentia íntima compaixão por ela, né? Mas só que tem momentos que às vezes só chorar não vai bastar. A gente tem que conversar com o Senhor, a gente tem que falar com Ele, a gente tem que ouvir a voz dEle e Ele ouvir a nossa voz, para a gente saber o que a gente devemos agir, para Ele saber realmente da nossa boca, mesmo Ele sabendo muito antes o que devemos falar, Ele quer que nós falamos com Ele. E aqui mostra que Deus ouviu a voz do menino. Nós não delata aqui o que o menino disse, mas eu tenho certeza que foi algo que atingiu o coração do Senhor. E Deus mandou o anjo naquele lugar dizendo: Agar, não fique triste, não se desespere. Deus é contigo como Ele foi da primeira vez, Ele será da segunda vez, né, irmãos? Então, muitas vezes a gente passamos por desertos e Deus ouve o nosso chamar, a nossa oração, vê o nosso deserto e nos ampara. E depois, às vezes, pode ser que aconteça novamente e Ele ampara novamente. Então, muitas vezes acontecem muitas coisas que às vezes Deus ampara e às vezes a gente esquece daquela amparação que Ele fez e começa a chorar, a murmurar. Isso não vai tirar a gente do problema, isso não vai tirar a gente do deserto, irmãos, né? Então, às vezes, nós devemos clamar o Senhor, louvar o Teu nome, adorar, confessar, expressar o amor do Senhor sobre nossas vidas. Amém? Por causa que se a gente só chorar e murmurar e ficar no canto, isso não vai adiantar, né? Que nem quando os homens multiplicou os pães e os peixes a primeira vez, eles viram aqueles milagres, aquela multidão. Aí passaram os tempos, teve outra multidão que teve fome e teve poucos pães. E ele falou: você não vai conseguir. Aí eles falaram: ô homem de pouca fé.
Então quer dizer que o Jesus que conseguiu multiplicar da primeira vez não vai conseguir da segunda? Então o Deus que te amparou uma vez não vai te amparar de novo? Então a gente não pode esquecer, irmãos. Então muitas vezes tem pessoas que falam: que Deus é esse? Onde que está esse Deus? Que todo mundo clama, fala que ele existe. Ele é real, irmãos, ele é real e ele está na minha vida e está na sua. Se você está passando pela prova, pelo deserto, ele é contigo, né? Por causa que muitas vezes a gente quer que o Senhor esteja conosco só nas alegrias. Ah, Deus está comigo porque eu estou prosperando, estou feliz. Não, Deus está conosco em todos os momentos. Tem uma música que fala: no silêncio a gente podemos ouvir a voz de Deus. É realmente, irmãos. Se você parar por alguns minutos na sua casa, desligar tudo, ficar tudo em silêncio e você fechar seus olhos e ficar ali meditando, de repente, do nada, você vai escutar a voz de Deus vindo falar com você, o Espírito Santo te aconselhando. Então é no silêncio que o Senhor vai trabalhando. Às vezes a gente fica naquela tribulação do dia a dia, toda aquela confusão, murmurando e tudo mais. A gente não consegue ouvir a voz de Deus no meio do barulho, no meio da confusão, no meio do choro, do grito, do desespero, né? Então às vezes a gente tem que ficar ali, só esperando Ele falar conosco, irmãos. Então eu creio que essa palavra edifique o coração de vocês, irmãos. Porque Deus é um Deus real, um Deus que tira do deserto, um Deus que levanta o caído. Amém? Esses dias mesmo teve algumas pessoas que perguntaram, né, sobre a existência de Deus, sobre como que tem a certeza da existência do Senhor. Porque muitos falam que ele foi tipo, né, uma matéria que aconteceu, algo que pôde ter juntado e acontecido. Eu estava vendo esses dias uma matéria que falava assim, que muitos falam que foi o Big Bang e tudo mais, né? Falam que foi partículas, energia, matéria, né? Tudo isso misturou e aconteceu. Mas se tudo que tem hoje surgiu do nada, então nada é nada. Se teve alguma matéria, essa matéria foi Deus que colocou. Se tinha alguma partícula, essa partícula foi Deus que colocou. Então não tem como, irmão, nada surge do nada. Sempre surge de algum lugar. Então o Senhor sempre surge de algum lugar para te tirar do deserto. O Senhor sempre surgirá de alguma maneira, né, irmãos? Que nessa bolacha aqui, irmãos, eu tenho essa bolacha na minha mão. Para saber se ela é doce ou ela é salgada, se o recheio dela é bom ou ruim, eu tenho que experimentar ela, né, irmãos? Eu já comi uma e eu sei se ela é doce ou se ela é salgada. Eu sei se ela me faz bem ou mal. Então, para você saber se Deus é real na sua vida, você tem que experimentá-lo. Você tem que mergulhar nele, você tem que sentir ele, para ver se realmente ele é real. Muitos às vezes não sabem, né? Por quê? Porque nunca experimentaram, mas eu creio que quando você experimentar, vai ser algo que você vai querer todo dia, cada vez mais na sua vida. Porque ele é real, irmãos. Ele é real, ele está aqui, ele está aí na sua casa. Então eu creio que o mesmo Deus que me tirou um dia do deserto e me colocou aqui é o mesmo Deus que vai te tirar. O deserto, irmão, é um caminho que a gente vai ter até o dia que Jesus voltar para recolher os seus filhos. Porque aquele que fala que não passa pela prova e não tem deserto, aquele que fala que está exemplar, que está sem pecado, infinita, né? Bem em tudo. Se você está assim, Deus já tinha te arrebatado. Você ia estar aqui fazendo o quê? Se você já é íntegro, já é irrepreensível, já é tudo, então Deus já tinha te arrebatado. Não é verdade? Para que ficar no mundo desse se sujando? Então, irmãos, ninguém é bom o suficiente, né? Para poder ser melhor ou deixar de ser melhor que alguém, né? Tanto que Lúcifer, ele caiu por isso, porque ele quis ser melhor que Deus, ele quis ser um Deus. E até hoje tem muitos por aí querendo ser Deus, ou querendo ser melhor do que Deus, ou achando que tem algo que Deus tem. Irmãos, o Espírito Santo, tudo o que o Espírito Santo oferece para nós seres humanos é nada perto do poder que Deus tem, do poder que Ele tem, que é infinito e é poderoso, né, irmãos? Então, deixa essa palavra para edificar a vida de vocês.
Se alguma mulher está se sentindo como H, né? Humilhada, aflita, com muitos problemas, né? Querendo se enfiar, se jogar no deserto só, não faça isso. Né? Deus é contigo no momento certo, Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te guiar, né? Tanto que Ismael, ele foi um homem que teve uma grande nação, né? A mãe dele foi para o Egito junto com ele ali, e eles formaram a grande nação da Arábia, e ele foi próspero, ele foi, né? Teve uma nação muito grande, como Isaac também teve, irmãos. Então eu creio que no momento certo o Senhor nos leva no caminhar dele, no propósito dele, né, irmãos? Então eu deixo essa palavra para edificar a tua vida e creio que o Senhor existe. O mesmo Deus, Ele está no deserto com você, Ele está te carregando no colo. E no momento certo Ele vai te entregar a vitória que tem que te entregar. Tenha fé em nome de Jesus. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e que esse vídeo não sirva só para você que é cristão, mas para todos vocês que creem na palavra do Senhor Jesus Cristo, porque servir a Jesus, servir ao Senhor, irmãos, não é religião, né? Tanto que a gente fala cristãos porque servimos a um Cristo e a Ele que devemos toda a honra, toda a glória, né? Porque, irmãos, o homem, eles nos frustra, mas o Senhor é o único que nunca irá nos frustrar. Então não deixe a sua fé ser abalada por homens, porque aquele que nos vai dar a vitória, aquele que olha por nós é o Senhor. E Ele sabe de todas as coisas, Ele sonda os nossos corações. Ele sabe o que pensamos, Ele sabe o que nossas atitudes, o nosso agir. Então não devemos ter que dar satisfações do que somos para Cristo, porque Ele sabe que somos para eles, amém, irmãos? Então fique com a paz do Senhor e tenha um ótimo dia. Amém.